Olá, amigos. Continuando com nossos estudos de língua portuguesa, vamos agora estudar os pronomes. Você sabe que pronome é a palavra que substitui o nome. Essa é a função principal do pronome, né? Substituir um nome. Você diz aqui um nome e depois você precisa repetir esse nome. Para que você não repita esse nome, você usa um pronome. Olha, pro em favor de, no lugar de, pronome no lugar do nome, certo? Então, essa é a definição mais elementar que nós temos de pronomes. Tem mais alguma coisa de mais complexo nisso aí, mas, por enquanto, só interessa para a gente isso. O pronome também pode ser um termo que acompanha o nome. Ele também tem essa função de acompanhar. Você vai dizer meu livro. Esse meu é pronome que está acompanhando. Ele tem uma função adjetiva aí, tá certo? Então, a gente tem várias funções para o pronome dentro da oração. Tem função morfológica e tem a função sintática, vai depender de como ele está sendo colocado. Uma criança já de 3 anos de idade começou a falar agora há pouco tempo, né? Tem 1 ano que ela conversa, menos de 1 ano aí que ela conversa, já está usando pronome, já usa me, né? Já usa mim, já usa eu, já usa você, já usa que, sabe nem o que está fazendo, mas está usando porque ela está ali repetindo as estruturas que ela está ouvindo dos adultos ao redor e tal, certo? Então vamos vir comigo aqui para o quadro, vamos estudar a morfossintaxe do pronome. Pronome pessoal, são 2 tipos, o pessoal do caso reto, que são os pronomes tônicos e que funcionam como sujeito da oração, tá certo? Principalmente como sujeito da oração. E os oblíquos, que veremos daqui a pouco. Então vamos começar pelo pronome reto, né? O pronome reto que é o tônico, ele vai ser sujeito. Todos eles podem ser sujeito. Tá certo? Você quando vai conjugar verbo, você não faz assim, eu canto, tu cantas, ele canta, né? Nós cantamos, vós cantais, eles cantam, elas cantam. Quer dizer, você está sempre usando o pronome reto na função de sujeito, na condição de sujeito, tá certo? Era para eu fazer o relatório. Quem é que vai fazer o relatório? Eu. Ah, e por que está errado? Dizem que é errado dizer assim, era para mim fazer. Sim, porque mim não é pronome reto. Quem é que vai fazer o relatório? Mim, não. Mim não faz nada. Mim não pode fazer nada, né? Quem faz sou eu. Então, era para eu fazer. Né? Então, era para eu cantar a música. Era para eu cantar, mas alguém cantou por mim. Mas era para eu. E não era para mim cantar. Mim não canta, né? Mim não faz nada. Tu e nós sairemos daqui. Observe que sempre o sujeito, o pronome reto na condição do sujeito, né? Bom, o predicativo do sujeito também é uma função própria do pronome reto. Eu sujeito, eu não sou mais eu. Sou, verbo de ligação. E você sabe que se houver verbo de ligação, haverá predicativo. Nesse caso, eu tenho um pronome reto como sujeito e um pronome reto como predicativo. E só é possível por causa daquele verbinho. Lembra da outra aula de concordância que eu falei para vocês? Que é um verbinho estranho. Verbo ser é todo estranhozinho. Eu não sou mais eu. No caso de não ser o verbo ser, fosse um outro verbo qualquer, um verbo de ação, né? Não podia ser 2 pronomes retos. 2 pronomes retos numa frase, você já sabe que tem a coisa errada aí. Mas com o verbo de ligação ser, com o verbo ser é possível. Ele é possível. Nós não somos ela. Tem nós, que é reto, ela, que é reto. Nós é sujeito e ela é predicativo do sujeito. Tá certo? Como vocativo também. Ele tem uma função substantiva, né? Então, vocativo. Ó tu, grande mestre e tal. Ó vós. Pronome reto, sem nenhum problema. Não poderia ser pronome em oblíquo, né? Ó mi, ó ti. Não pode ser. Ó tu. Tá certo? Ó vos, não, é ó vós, que no silêncio me acudis, tá certo? Pode ser sujeito, pode ser objeto direto, tá certo? Então, conheço bem todas elas, eu conheço todas elas como objeto direto. Quem conhece, conhece alguma coisa, conheço todas elas. Note que aí, pronome reto vem precedido de outro pronome, todas, né? Pronome definido.
Bom, pronome oblíquo agora, né? O caso agora muda agora, é um caso do oblíquo agora. São os pronomes átonos, me, te, se, o, le, nos, vos, que você decorou quando era criancinha, um dia decorou essa cantiguinha aí desses pronomes oblíquos átonos, tá certo? Pode acontecer de ele ser sujeito do infinitivo. Pronome, mas você falou que só o sujeito só podia ser pronome reto. Agora a gente está vendo exceções, né? A gente está vendo aqui o lado difícil, o lado chato do emprego dos pronomes, né? Então, sujeito do infinitivo. Pode ser, fizeram-me esperar. Isso acontece com alguns poucos verbos, como mandar, fazer, e aí eu botei dois exemplos, ó, fizeram e mandaram. Verbo mandar, fazer, são os verbos que, são poucos os verbos, né? Mandar, fazer, dizer, ver, ouvir, sentir. São 6 verbinhos que você pode botar o pronome oblíquo como sujeito de um infinitivo. Fizeram-me esperar. É como se fosse, fizeram que eu esperasse. Mandaram-nos sair. Mandaram que nós saíssemos. Esse nos equivale a nós. Aquele me equivale a eu. Tá certo? Equivalente é como se fosse mandaram que nós saíssemos, ok? Como objeto direto, ó, objeto é o objetivo da ação. Então, se o pronome reto serve de sujeito, o pronome oblíquo serve de objeto, cada um no seu lugar. É por isso que é errado dizer, é errado assim, né? Fora do padrão formal, você dizer assim, por exemplo, eu encontrei ele. Não, eu encontrei ele, tem 2 retos aí. Eu, sujeito, ele, objeto. Não pode. Com verbo de ação, não pode ter 2 pronomes retos. Um deles vai ser oblíquo. Por isso o correto é eu o encontrei. Tá certo? Eu amo ela, é errado porque amo ela é de galinha, tem essa brincadeira. Nada disso, não é porque é de galinha, nem porque é de galo, nem é porque é de peru, não interessa, não é nada disso. É uma brincadeira, isso é uma piadinha do passado, né? Por que eu vi ela tá errado? Porque tem 2 pronomes retos, eu e ela. Então, tiro ela, que é o objeto, e boto a. Eu a vi, eu o vi, tá certo? Então, com verbo de ação, 2 pronomes retos, tá errado, tá certo? Objeto direto reflexivo, veja, feri-me com a lâmina. Então, você tem um pronome aí, que é objeto direto, quem fere, fere alguém, mas ele também é reflexivo, quer dizer, a ação volta para o sujeito. Feri-me, eu, feri eu mesmo. Olhai-vos, vós, olhai para vós mesmos, né? Então, objeto direto, veja que os verbos ferir e olhar são transitivos diretos, e o pronome é objeto direto, só que é reflexivo, a ação volta para o sujeito. Objeto direto recíproco tem que ter mais de uma pessoa, hein? Para que haja reciprocidade tem que ter mais de uma pessoa. Mais de uma pessoa. Reciprocidade, hein? Então, beijamo-nos longamente. Para que eu beije alguém, alguém me beijou, então houve reciprocidade. Beijamo-nos. Observe que esse nos aí corta o S de beijamos. É beijamos, menos o S que o nos cortou lá. Magoavam-se cotidianamente. Magoavam-se um, magoava o outro, e o outro magoava um. Houve reciprocidade aí. Pronome oblíquo na função recíproca, na função de objeto. Dizemos que ele tem uma função objetiva recíproca. Objeto indireto, mesma coisa. Claro que menos o o, a, o, os e o as, né? Porque esses pronomes são objeto direto. Jamais me garantiria. Quem garante, garante alguma coisa a mim. Jamais garantiria a mim. Não quero botar o a mim com preposição, boto o me. A função é a mesma. Inspiravam-nos. Quem inspira, inspira alguma coisa a alguém. Inspiravam o quê? Confiança. A quem? A nós. A nós. Ok? Queria-lhes muitíssimo. O verbo querer aí significa gostar, hein? Não se esqueçam. Querer aí significa gostar, querer bem. Então é transitivo indireto. Tem que usar o lhe. Queria-lhe. Eu lhe quero muito. Lhe quero quer dizer gosto de você. Ok? Pronome lhe na função de objeto indireto. E agora o objeto indireto recíproco. Reflexivo. Né? Então, eu não daria a mim mesmo. Eu não praticaria a ação de dar a mim mesmo outra chance. Né?
Então, objeto indireto, eu não daria a quem? A, preposição, a quem? A mim. Então, vos arrogais o direito de punir? Então, vós arrogais a vós mesmos, está vendo? A vós mesmos. Objeto indireto recíproco, agora recíproco, né? Tem que ter mais de uma pessoa. Então, fica, agora nos damos as mãos, quer dizer, um deu a mão ao outro e o outro deu a mão a um. Então, houve reciprocidade, nos é um pronome oblíquo recíproco. Complemento nominal, todos, exceto o, a, os e as. Então, era-me difícil aceitar a situação. Era difícil. Se era difícil para alguém. Era difícil a quem? A mim. Então, esse me que você tem aí, era-me. Esse me é complemento de difícil. É engraçado isso, né? Porque ele está colado com o verbo, mas está completando o nome. Era-me difícil. Então, era difícil para quem? Era difícil a quem? A mim. Então, esse me está ligado a difícil, tá certo? Equivale a aceitar a situação, era difícil para mim, ok? É isso aí, então. Essas são as principais funções dos pronomes retos e oblíquos, tá certo? É preciso ter muito cuidado, porque esse caso que nós tratamos agora, resumidamente, é de uso frequente, quer dizer, você passa o dia inteiro usando o pronome oblíquo, pronome reto, e aí a tendência nossa é usar um no lugar do outro, fazer aquela confusão. Então, estude direitinho, procure aí na sua gramática, procure no Google, né? Procure onde você tiver suas fontes de informação, bota lá, emprego de pronome reto, emprego de pronome oblíquo, estude, assista nossas aulas e boa sorte para todos vocês. Até logo, próxima aula, a gente estará aí firme e forte, trabalhando nossa língua portuguesa, ok? Até logo.